A estabilidade no emprego é algo almejado por qualquer trabalhador, especialmente nesse momento em que a economia passa por um período conturbado. Infelizmente, muitos trabalhadores temem que o empregador, o patrão, acabe com o sonho de um serviço estável e com a carteira de trabalho assinada. No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos saber quais são as situações em que o empregado pode ser demitido e quais são os direitos dele previstos em lei. Para isso, a gente conversa ao vivo com a advogada trabalhista Cláudia Aquino. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Em que situações os profissionais têm estabilidade no emprego? Bom, os empregados da iniciativa privada, por lei, existem diversas situações em que ele possui estabilidade no emprego, o que é diferente do funcionário público, né? Que possui essa estabilidade ad eterna, até que, ou a não ser que ele cometa uma falta grave em que é instaurado um procedimento administrativo para que ele possa ser ou não exonerado. O funcionário da iniciativa privada, que eles estão regidos pela lei da CLT, que tem uma carteira de trabalho assinada, ele pode ser dispensado a qualquer momento sem justa causa, desde que o empregador pague todos aqueles direitos que são garantidos em lei. Mas essa dispensa sem justa causa, ela não pode acontecer com a empregada gestante, desde o início da sua gravidez até 5 meses após o parto, a não ser que ela cometa alguma justa causa. Outro funcionário que tem estabilidade no emprego quando acontece um acidente de trabalho. Esse acidente de trabalho acontecendo, é feito o comunicado, que é o CAT. O funcionário ficando afastado por mais de 15 dias, quando ele passa a receber o auxílio doença, o auxílio acidentário, depois que ele retornar ao trabalho, ele ainda tem mais 1 ano de estabilidade. Essa data começa-se a contar do retorno do trabalho. Tem também outras situações aí, né? Estabilidade pré-aposentadoria. Esta estabilidade, ela pode ser definida em cláusulas de convenções coletivas de trabalho, né? Isso precisa ser pactuado na convenção coletiva de trabalho, que existem muitos sindicatos que estabelecem ou ampliam essa pré-aposentadoria. Quando uma pessoa ela está faltando, por exemplo, 3 anos para se aposentar e ela é dispensada sem justo motivo. Então, ela tem essa garantia de não ser dispensada para que ela aposente, porque certamente já será um idoso, dificilmente conseguirá um novo posto de trabalho, né? Por isso, essa garantia no emprego. Mas é muito bom essa oportunidade de estar falando aqui com o empregado para que ele saiba que essas garantias de estabilidade no emprego não quer dizer que ele não vai mais cumprir as regras, que ele não vai mais cumprir todas as suas obrigações. Ele está garantindo o emprego e o emprego depende do seu trabalho, com habitualidade, cumprindo todas as suas obrigações para que ele receba o seu salário. Isso vale, quer dizer, até que ele cumpra esses deveres, porque se ele cometeu alguma falta grave, ele pode perder essa estabilidade, é isso? Exatamente. Ele pode perder essa estabilidade e ser dispensado por justa causa, inclusive uma gestante, né? A gestação não é doença, obviamente que uma gestante ela pode ter algumas adequações ser feita na execução do seu trabalho, conforme aquela função que ela exerce em razão da gravidez, mas ela tem que continuar trabalhando normalmente até que ela obtenha aquele atestado de 120 dias, que é próximo ao seu parto. Essas estabilidades, elas têm que ser anotadas em carteira de trabalho ou em algum documento que fica com o setor pessoal da empresa? Como é que funciona isso? Ou é verbalmente isso aí? Não obrigatoriamente, não. É verbalmente e não há necessidade dessa anotação obrigatória, né? É um direito que decorre de lei. Certo? E a estabilidade, ela tem que ser conversada entre patrão e empregado, ou o patrão tem que comunicar ao seu empregado, ou o empregado pedir ao patrão? Como é que ela surge? Como é que se cria essa situação de estabilidade nesses casos? Sim, através de um diálogo estabelecido entre patrão e empregado, se houver um RH. Então, é importante que esse RH comunique ao empregado, também o empregado sempre ele tem direito a estar questionando o Departamento de Recursos Humanos, ou o Departamento Pessoal de cada empresa, né? Quais são os seus direitos, ter esses direitos esclarecidos. E isso é muito importante para uma boa relação no trabalho entre empregador e empregado.
Também é uma outra situação também de que documento coletivo da categoria que a senhora citou, mas tem uma estabilidade pré-dissídio, quando uma categoria de trabalhadores está negociando com um grupo de empresas. Sim. Também tem estabilidade nesse período? Tem estabilidade nesse período, sim, que são os 30 dias que decorrem antes da data do dissídio, que é o trintídio, né? Então, exemplo, hoje nós temos muitas categorias que têm a data base o dia 1º de janeiro. Em razão do salário mínimo estar sendo reajustado 1º de janeiro, as datas bases que eram 1º de maio, elas vieram para 1º de janeiro, para evitar uma perda salarial ao empregado. Então, de 1º de dezembro a 1º de janeiro, a 31 de dezembro, que são 30 dias que antecede esse 1º de janeiro, o aviso prévio do empregado que vencer nesta data, ele tem direito a uma multa, porque ele não poderia ser dispensado nesses 30 dias antes. Não é a dispensa que não acontece nos 30 dias antes. É bom esclarecer isso à população. Não é estabilidade, ele tem direito a ser ressarcido, é isso? Não, ele tem direito à estabilidade. Ou seja, o empregador não deve dispensar um funcionário em que o seu aviso prévio indenizado ou cumprido vença nesses 30 dias. Se eu dispenso alguém em novembro, falo, vai cumprir aviso, o aviso vence dia 20 de dezembro e a data base é dia 1º de janeiro, ele teria estabilidade. O empregador tem que pagar uma multa que corresponde ao valor de uma remuneração daquele empregado. Pessoas que compõem CIPA ou são sindicalistas têm direito à estabilidade, ela termina em que momento? Tem direito, sim. A estabilidade inicia a partir do momento em que a pessoa se candidata a ser um dirigente sindical, tanto o titular como o suplente, ou alguém se candidata a fazer parte da CIPA, o titular e o suplente. Inicia-se no momento em que ele se candidata e ela termina 1 ano após o término do mandato. Então, se o meu mandato como dirigente sindical terminou em 31 de março de 2016, eu vou ter estabilidade no trabalho até dia 30 de março de 2017. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Até a próxima. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.